estamos de volta. O Anderson lembrava bem aqui, episódio 102 e o episódio número 1 deste ano de 2025, né? ABC em Off Podcast estreando neste novo ano, neste 22 de janeiro de 2025. Anderson, de volta com a doutora Adriana Filati. Não, o pessoal gosta tem uns modismos aí na rede social, a gente vai se acostumando, né? Tem uma turma aí que fala assim, agora é a nova temporada, né? O pessoal gosta de falar de nova temporada. Se a gente for contar que a gente fica para um mês, né? Então, vamos dizer assim, nós temos uma primeira temporada que foi o primeiro ano, uma segunda temporada, agora é a terceira temporada. Que se quiser usar isso, pode usar também, né? Porque, como eu já expliquei, a gente já era para ter voltado semana passada. Mas os dois estavam estrupiados, aí nós voltamos hoje, porque foi o dia que deu para voltar. Né? Foi o dia que deu para votar. Mas tá aí, ó, Conexão Jurídica na tela. Pode abrir aí, Matheus. Isso, olha ela aí. Olha o sorrisão da Adriana Filardi de volta. Grande alegria recebê-la mais uma vez. Que 2025 seja próspero, de muita saúde, de muita alegria e que você continue com a gente aqui, Adriana. Bom dia. Para nós, estou muito feliz de estar aqui hoje. Primeiro programa. Muito assunto para comentar e eu espero que o decorrer do ano seja bastante produtivo para todo mundo, né? E Adriana... gostei da temporada, viu? Boa ideia, né? Terceira temporada? Fica bonito, gostei, ficou. Então vamos para a terceira temporada. Muito bem. E não sei porquê, mas melhoria você viu contínua. Que a Adriana tá com um sorriso diferente hoje, mais animada, mais feliz. Tem motivação especial, Adriana? Homenageei alguém aí, vai. Olha, motivação, primeiro de estar aqui, né? E segundo, que estou muito feliz que minha filhota ligou agora, falando, mãe, passei na USP. Aí, muito legal. Só então, isso, ela só passou na USP. Mandar um parabéns para minha filha. Como é que ela chama? Helena. Então, Helena passou e deixa a família muito feliz, que eu sei que ela estudou muito para chegar lá. Então, meus parabéns para ela. Aê! Um beijo, Helena, parabéns, merecido. Show de bola, passou momento importantíssimo para a vida. Adri? Engenharia. Agora tem tanta, gente. Engenharia, eu não sei se é de sistema, se é agrícola, se é agrônoma, mas é enfim, engenharia. É engenharia e é pro lado do interior, sabe? E para fazer engenharia tem que ser crânio, hein? Precisa estudar. Você percebe, eu tenho um filho, que eu tenho muito orgulho também, que é o Murilo, que é engenheiro, está fazendo engenharia de som. E minha filha é engenharia também agora, né? Ou seja, os dois fugiram do direito, correndo, né? Correndo. Que muito beleza. Bem, quem foge correndo das dívidas, né, precisa estar atento aqui a algumas informações importantes sobre penhora de bens. A gente, na chamadinha aqui, falou que até salário a pessoa pode perder, dependendo da situação, né? Mas o que motivou aqui o nosso assunto é o seguinte... Juíza determina bloqueio de 30% de seguro-desemprego de devedor. A impenhorabilidade de uma conta poupança pode ser flexibilizada caso o devedor não tenha outros recursos para saldar uma dívida. Foi com esse entendimento que a juíza Ellen Komatsu, da Vara Única de Cardoso, no interior de São Paulo, determinou o bloqueio de 30% do valor do seguro-desemprego de um homem. Quer dizer, penhorabilidade pode ser determinante aí em algumas situações importantes, né, doutor? Sim. Em primeiro lugar, é importante a gente descrever o que é penhora, né? Então, o que é penhora? Então, a gente tem, vou me usar como exemplo aqui. Então, assim, eu tenho uma dívida X, tá certo? De, sei lá, 10 mil reais, e supondo que eu não tenha bens para pagar essa dívida, certo? E aí, o credor, ela começa a procurar bens. Você tenta bloquear uma conta normal, não consegue. Tenta ver se a pessoa tem bens, tenta negociar, não consegue. O que eles vão fazer? Ele vai pedir um bloqueio de ativos financeiros. O que é ativo financeiro? Pode ser qualquer coisa que exista, entendeu? Desde que seja um crédito. Então, vamos supor que a pessoa tem 10 centavos numa conta esquecida, penhora. Então, ele vai penhorar... direto. Então, você pediu a penhora lá de 10 mil reais, eu tenho uma conta, supondo que tivesse uma conta salário de, sei lá, 10 mil reais, que fosse o meu salário do mês, bloqueia também. Então, pode? A princípio, não pode, mas o que acontece? Estou mostrando para vocês como vai funcionar. Então, bloqueia tudo. Isso é mecânica, né? É isso que acontece. E aí, você tem que entrar em juízo
e falar, escuta, essa conta não pode. Essa conta aqui, ela é conta salário, ela é conta poupança, então ela não poderia ter sido bloqueada. Aí eu ia questionar, quais são os valores impenhoráveis? São os 40 salários, são 40 salários mínimos, tá? De uma conta poupança, que a gente chama. Então, o que é importante a gente falar aqui? Que, às vezes, a pessoa tem uma outra aplicação, CDB, outro tipo, SDI, outro tipo de aplicação, e o que acontece? Se você ainda tem menos de 40 salários, pode ser que o juiz interprete que, como não é conta poupança, pode penhorar integralmente. Então, Mas conta poupança não pode. conta poupança acima de 40 salários mínimos pode. Pode sim. Tá. Até 40 salários mínimos, não. Não pode. Só que hoje em dia, no caso até que eu expliquei para vocês, que eu estou me usando de exemplo aqui, você concorda que o credor não achou nada? O credor não achou bem nenhum em lugar nenhum, certo? A gente tem a regra geral, qual que é? A impenhorabilidade. Então, não pode penhorar os 40 salários, até 40 salários mínimos de uma conta poupança, não pode penhorar. É essa a regra. Só que não tem outro crédito. A pessoa, o credor, não tem outro meio de receber. Então, neste caso, o que a juíza fez? Ela falou, olha, tudo bem, existe lá, tinha 40, até 40 salários mínimos na conta poupança do devedor, ok, só que é o seguinte, ele está devendo. Então, a juíza entendeu que, neste caso, poderia penhorar 30% do que tem lá na conta poupança, ainda que esteja dentro dos 40 salários mínimos, percebe? Então, o que as pessoas têm que tomar cuidado? Né? Que, aqui no Brasil, não se vai preso por dívida. Né? Então, a pessoa tem uma dívida, ela tem o nome, né, tem todas as consequências disso, sofre uma ação judicial, tem o nome negativado, cai a restrição no Serasa, que dificulta a comercialização de bens e negociação, cartão de crédito. A gente sabe que tem uma série de limitações, correto? Só que não vai preso. Só que existe a possibilidade, né, dessa impenhorabilidade não acontecer, de penhorar algum bem dele, ainda que esteja na conta poupança, ainda que seja uma conta salário. Carro, por exemplo, pode ser penhorado? Com certeza. Carro é penhorado, muito carro, a gente vê. Residência, não. Residência tem uma discussão. Imóvel, né, que eu quero dizer. Então, tem alguns casos, tem exceções, entendeu? Por exemplo, você tem um único bem imóvel, certo? Só que você quer alugar, você empresta aquele imóvel para garantia numa locação. Ali é um caso que pode penhorar. Entendeu? Então não pode pensar assim, olha, qualquer caso, então tem um imóvel só e esse imóvel é totalmente impenhorável. Não, tem exceção. Então a pessoa tem que tomar cuidado, muito cuidado quando emprestar. Eu tenho um imóvel aqui, é meu único, nunca vai ser penhorado. Tá, você vai arriscar o seu único bem imóvel para dar em garantia numa locação de um amigo, de um parente? E não é só faça isso, Adriana. isso. Estou me lembrando aqui das propagandas que se fazem de oferecimento de dinheiro mesmo, né? Sim. Então, coloque seu carro como garantia, coloque seu imóvel como garantia. Quando você coloca seu imóvel como garantia, aí você está perdendo completamente Anderson, a possibilidade de ter dele. Exato. E sabe o que assim, acontece muito? As pessoas, antigamente, esse processo de penhora, de leilão, demorava muito. Então, a pessoa tinha a oportunidade de negociar, de fazer uma série de coisas. Hoje, não mais. É administrativa, é extrajudicial. Então, a pessoa, por exemplo, deu um carro em garantia, né? Não pagou. Na terceira parcela, já estão tomando bem, e tem um serviço especializado nessas empresas de buscar o bem. Então, quando você acha que você vai fazer, eu vou esconder, já era, já tem alguém lá tomando o teu bem, já tem a decisão judicial, e para você rever o caso, o carro, aliás, ainda querendo pagar, fala, não, eu quero pagar, eu quero quitar tudo e pegar o carro de volta, meu amigo, é uma dor de cabeça e muitas vezes a pessoa não consegue, porque daí já leiloou, enfim, daí acaba recebendo um valorzinho residual só da diferença do leilão. Mas aí precisa da decisão do juiz para penhorar? Não. Aí nesse falou, caso é extrajudicial. Extrajudicial. Então, o devedor hoje, Caramba, que acha que está tranquilo, não está, entendeu? Não está. Então, negocie. O que eu diria, né? O conselho que eu daria, negocie sua dívida, procure um advogado.
pessoa pode até falar, Adriana, você está falando isso porque você é advogado? Eu falei, não, gente, é uma diferença gigante. Porque quando a pessoa consegue chegar antes, fala, estou sabendo que eu vou atrasar a parcela do imóvel, estou sabendo que eu vou atrasar a parcela do carro. Já procurar um advogado tem N possibilidades. Você pode entrar uma revisão do contrato para tentar reduzir, pagar em juízo, tem uma série de saídas. Redução de juros, né? Tudo, tem muitos caminhos. Agora, se você espera, né, a onda chegar para depois tomar iniciativa, Verdade. aí fica mais difícil. Não que não dê, né, mas fica mais difícil. Agora, Adriana, eu fiquei numa dúvida ainda naquela questão do cálculo do valor dos 40 salários mínimos. Até para a gente reiterar o esclarecimento para quem nos acompanha. Na prática, como é que ela faz essa conta? Pega o valor do salário mínimo atualizado, faz vezes 40 e esse é o teto. Vamos supor que você tem 50 salários mínimos. Tá? Os 40 não serão penhorados, mas os outros 10 sim. Entende? Entendi. Então não é qualquer dinheiro. O pessoal também acha assim, eu tenho lá 100 mil, 150 mil na poupança. E aí penhoraram 70 mil. Tá, meu amigo? Se passou dos 40 salários mínimos, vai ser penhorado. Vai ser penhorado, entendi. Agora, esse caso, Anderson, o que tem de diferente? Que a juíza entendeu que dentro mesmo desse teto dos 40 salários mínimos, poderia penhorar 30%. Uhum. Então, é uma situação que ela é mais grave ainda para o devedor. É o mesmo que acontece assim, uma conta salário. Então, a pessoa pode ter 30%, imagina só, do salário dela penhorado. É uma decisão, ela não é, assim, isso não está definido já nos tribunais, Sim. entendeu? Não é unânime. Porque ele vai ver de circunstância em circunstância. Se a pessoa recebe um valor pequeno, ou se ele já tem algum problema familiar, em questão de doença, dificilmente ele vai penhorar 30% do salário de uma pessoa. Agora, se ele vê um salário alto, se ele vê a pessoa vive lá no Instagram, hoje a rede social... Ostentando. Tá lá ostentando. Fala, meu amigo, eu vou sim reter os canetar pra valer 30% do seu salário. Nossa. Pois é. Então, o devedor tem que tomar cuidado. Dívida de cartão de crédito entra nessa lista ou não? Não entra de banco. Não, é impenhorável. É impenhorável. Sim. Mas aí que eu tô falando, o cara ostenta, ele tem um único imóvel. Vou contar uma história para você, gente. Tinha um cliente nosso, faz tempo isso. Ele tinha um imóvel, uma cobertura no Morumbi, que valia, eu acho que, não me engano, uns 3, 4 milhões. Isso há 10 anos atrás. Então, vocês imaginem. Ixi. E ele tinha uma dívida de, acho que 150, 200 mil reais. Ele tinha essa dívida, não tinha dinheiro para pagar, porque ele tinha falido, tá certo? Então, o único bem que ele tinha era esse imóvel de 3 milhões. E o credor ficava maluco, porque falava assim, minha dívida é tão pequena, perto do bem do cara, e o bem foi declarado, e o cliente nosso era da cobertura. Uhum. E aí a gente foi que esse bem foi declarado, de fato, impenhorável, como bem de família. Mas isso há 10 anos atrás. Hoje em dia, o que eu acredito que o juiz faria? Ele faria assim, olha, meu amigo, vale 3 milhões? Ok, você pode vender, vai para de 1 milhão e paga a sua dívida, entendeu? Então, tem juiz que determina já, fala, não, é uma fortuna, né? São as grandes fortunas. Então, tem um imóvel num valor muito alto e você vai morar lá até o fim e não vai pagar a sua dívida. Então, hoje em dia, essa impenhorabilidade, ela foi, de certa forma, relativizada, entende? Agora, doutora Adriana, a gente está falando aqui focando especialmente para a pessoa física, né? Sim. Para a dívida de empresa, tudo isso que a gente está falando aqui vale, por exemplo? Se a pessoa tem uma empresa, assim? Ela tem uma dívida, ela pode ter um bem dela pessoal penhorável? Atingido? Tem sim. A gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Dá tanto para um lado quanto para o outro. Dá dos dois. Vou te explicar. Então, a empresa tem uma dívida, né? Aí você percebe, como advogado, você começa a ver que a pessoa está vendendo maquinário, começa a avisar, fala, olha, eu conheço um amigo que trabalha lá na empresa e sumiu uma máquina aqui, outra ali, o que a gente faz? Já pede uma garantia, né? No trabalhista a gente entra com execução provisória já para garantir a execução. Aí o cara vai lá, daí a gente entra com pedido, a empresa não tem mais bens. Aí você pede para atingir o bem dos sócios.
Que daí desconsidera a personalidade jurídica e atinge o bem dos sócios. Aí começa toda a busca, entendeu? E tem algumas vezes o que acontece? O credor, ele tem um crédito contra tal pessoa. A pessoa tem uma dívida com ele. Ele não tem dinheiro, mas a empresa dele tem. Aí a gente pede o quê? A reversão da pessoa física para a jurídica, para a gente ir atrás dos bens da jurídica, entende? Então dá tanto de um lado quanto para o outro, para o credor satisfazer sua. Tá. E como proteger a questão da poupança, Adriana? Olha, o que eu entendo que é bom manter os 40 salários mínimos lá na poupança, mas o que eu diria que o melhor mesmo é negociar. É você negociar a dívida para poder dormir tranquilo, sabe? Ainda que você não tenha, tem muita gente que fala assim, olha, mas eu não tenho o valor total. Tenta negociar. Talvez se não der aqui, vai mais para frente. Mas você ter essa questão de falar, olha, tem pouco dinheiro, tem até 40 salários mínimos, é melhor deixar na poupança. A gente sabe que rende pouco, né? Então, eu falo isso mais por segurança pelo lado da empenhorabilidade. Mas se for pensar em questões financeiras, tem outros né, que são melhores, CDB, enfim. Tem outros índices que são bem melhores. Não, né? e eu estou lembrando aqui de um caso, né? Não é só para jogar para a torcida aqui, né? Como diz o outro, para a questão do que a própria Adriana falou de chamar um advogado, né? Mas é que com essa loucura de tecnologia e tudo mais, eu conheci uma pessoa que levou um processo por uma dívida e ela ganhou o processo contra a dívida porque os advogados conseguiram provar que não havia contrato para a dívida. Sim. Que ela foi feito um procedimento eletrônico, se não me engano, até pelo celular, né, no aplicativo do banco. E aí conseguiram convencer o juiz de que, olha, estão cobrando algo que eles não têm como provar que existe, porque a legislação impõe a necessidade de assinatura de um contrato para uma situação como essa. A pessoa ganhou a causa, não precisou pagar a dívida. Então, mas a dívida era real ou não? Não, era real. Era real. Era real. Uma questão burocrática de contrato, por conta de procedimento ter sido feito por meio tecnológico, a pessoa conseguiu. Olha, hoje os juízes eles têm tomado muito cuidado com essas questões. E, na dúvida, eles entendem que aquilo não aconteceu. Sabe, aquele contrato, ele não aconteceu. Por quê? Porque a gente sabe que a inteligência artificial, gente, está tomando conta e consegue fazer o meu rosto, de repente. Aí vai fazer um contrato online. Ah, não tem aquela... Ah, aproxima o rosto, afasta o rosto. Pô, dia desse a gente falava sobre esses golpes aí, né? Sobretudo sobre os aposentados. Exato. Então, assim, não é o que acontece normalmente, mas eu entendo assim que o juiz, por precaução, baseado no Código de Defesa do Consumidor, então, tendo dúvida, ele vai em dúbio pró consumidor. Entendeu? Então. E só voltando aqui à notícia original, né? Só para complementar, a conta em que o homem, no caso aqui, que foi o objeto da informação, recebia o seguro-desemprego foi bloqueada. Aí o réu contestou o bloqueio, pediu a liberação total do valor, dizendo, evocando aqui o artigo 833 do Código de Processo Civil. O dispositivo determina que valores de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, que a doutora Adriana já explicou. Aí a juíza ponderou a lei, mas considerou que o fundo não encontrou meios de saldar o valor devido, que é o que você estava explicando, né? Assim, o artigo do Código de Processo Civil, 833, determina a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. No caso, em tela, é possível observar que até o presente momento as diligências empreendidas pelo exequente não lograram êxito para localizar os bens passíveis de penhora. Ou seja, vou pegar os 30% do seguro-desemprego da figura. E percebe? Seguro-desemprego, gente. É um benefício Olha a social, importância né? dessa verba, um Exatamente. benefício social, e foi lá, penhorado 30%. É importante a gente lembrar que essa decisão é de primeiro grau. Isso, cabe recurso. Então, cabe recurso. Pode ser que reverta. Eu acredito até que que existe vai a grande reverter, possibilidade né? que vai reverter. Mas eu já vi muita decisão, gente, penhorando 30%, não só da conta salário, não só dos 40 salários mínimos da conta poupança, mas sabe da onde também? Benefício previdenciário. Do quê? Entendeu? É mesmo? Eu já vi. Do INSS? Então, deve pensão, entendeu? Então, a coisa, assim,
devedor, pense, negocie, que é a melhor saída. É a mensagem mais importante, eu acho, né? É isso mesmo. Algo mais, Leandro? Pô, não, da minha parte é isso, Dri, e torcer, tô vendo a Dri hoje de preto e branco, etc. Corinthians vai jogar semifinal da Copinha, meninada hoje contra o time do Grêmio. Se ganhar, final sábado no aniversário de São Paulo, Corinthians e São Paulo da Copinha. A gente já começa o ano ganhando título, Não viu, é? Isso doutora é muito Adriana? bom. E já Isso é somos muito os bom. maiores campeões da Copinha, e se ganhar, vamos só abrir vantagem. Pois é. Ano Feliz. começa bom. com Começa pé bem, direito, pé é isso aí. direito, legal. O pessoal ficar sempre muito atento, mas a Adriana Filardi resgatando e reiterando o que o Anderson disse aqui. Uma alegria estrearmos mais uma vez nessa terceira temporada, terceiro ano dessa parceria com Conexão Jurídica, cada vez mais conectando as pessoas ao mundo do direito, tirando dúvidas. Obrigado mais uma vez, à vontade para as considerações finais, Dri. Eu que agradeço e espero que todo mundo tenha aproveitado o que a gente falou aqui e que os próximos programas a gente consiga trazer bastante conteúdo para os nossos internautas. Excelente. Até semana Parabéns que vem, para Helena gente. de novo, viu? Obrigada, gente. Manda um abraço pro Cleito também, vai, senão vai ficar triste. É verdade. Direto de Dubai. Cleiton, você não passou na USP. Mas meu abraço vai para você também, tá bom? Tá vendo? Legal, obrigado, Jay. Falando em Cleiton, amanhã também, a doutora Adriana voltou hoje, nós voltamos no ABC Off Podcast, e amanhã, quinta, volta o Conexão Jurídica, podcast Conexão Jurídica, a partir das 3 horas da tarde. Legal. Nós vamos a mais um breve intervalo, e na volta, Janeiro Branco, é isso, Anderson? Momento Grupo Ocel Assistência em instantes.